Opa, gravando. Pronto. Pronto, tá gravando. Se tomarmos a mesa como referência, né, podemos afirmar que a caneta se encontra em repouso e, portanto, em equilíbrio. Tá vendo que eu disse antes? Véio? Repouso, equilíbrio, estática são mais ou menos sinônimos aqui na dinâmica, certo? Na física. Daniel. Ok. Podemos concluir, então, que não há forças atuando sobre a caneta? Essa é uma pergunta, interrogação, certo? Aqui eu já respondi, ok? Então, se o corpo está em repouso, não há forças atuando sobre ele, cuidado quando for falar isso aí, certo? Podemos concluir que não há força atuando sobre a caneta? Não. Estão atuando a força peso que a atrai sobre o solo e a força normal, originada da interação de contato entre a superfície da mesa e a caneta. E a caneca, não é a caneta não, a caneca, né? Certo? A caneca permanece parada porque essas duas forças se anulam. Elas têm a mesma intensidade, mas sentidos opostos. Foi o que a gente falou. Então, você tem um peso para baixo e a normal para cima. Se o corpo está em estática, está parado, quer dizer que essas forças se anulam. Ok? Assim, podemos dizer que uma das condições para haver o equilíbrio em um corpo é que a resultante das forças que agem sobre ele seja nula. Só um detalhezinho importante aqui. Podemos concluir, então, que não há forças atuando sobre a caneca? Não, certo? Ou seja, existem forças. Então, se ela está em repouso, cuidado com isso aqui. Se um corpo está em repouso, vem do instinto aqui da pessoa dizer que não há forças atuando sobre ele. Mas, se eu pego uma mesa, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Se eu pego uma mesa, desenhar não, vou fazer o esquema que ele fez aqui. Também no meio, tá? Deixa eu trazer mais para cá. Pronto. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma mesa e eu tenho um bloco em cima da mesa, tá aqui um bloco, certo? Pronto. Aí quer dizer que ele está em repouso, certo? Aí a pessoa diz, se está em repouso, não existe forças atuando sobre ele. Aqui está meio confuso, mas eu entendi qual foi a linguagem dele. Quando ele disse não, aí foi que eu entendi, certo? Existem forças atuando sobre ele, sim, se estiver em cima da mesa. Quais são as forças? Para baixo você tem um peso. Para baixo você tem um peso. Vou colocar de preto, certo? Então já tem uma força atuando sobre ele. Ele está em repouso, mas já tem uma força. Para cima você tem quem? Outra força. É a normal, né? É a interação entre a mesa e a caneca. Vou colocar de vermelho. William. Então aqui você já tem duas forças, ou seja, como é que está em repouso? Tá, mas tem duas forças atuando sobre ele. Mas como é que isso é possível? Aí vocês, detalhe importantíssimo, que é essa segunda parte aqui. Ó. Assim, podemos dizer que uma das condições, são três condições para você ter o equilíbrio. Uma das condições para haver o equilíbrio de um corpo é que a resultante, lembra da força resultante? Né? Se as duas estiverem sentido contrário, você diminui, sentido mesmo sentido, você soma. Das forças que agem sobre ele seja nula. Antes de explicar tudo aqui, aqui no quadrozinho, aí eu vou ler já essa segunda parte para vocês, certo? Condição de equilíbrio. O equilíbrio de um corpo pode ser estável, instável ou indiferente. Só uma informação básica, mas a gente não vai usar essa informação aqui. Quer dizer, vamos usar, né, mas não tanto. A gente vai usar primeiro, mais essa informação anterior das condições de equilíbrio. Quando o corpo está em equilíbrio estável, ele pode sofrer um pequeno deslocamento em relação à sua posição de equilíbrio, mas volta a ele em seguida. Se o corpo estiver em equilíbrio instável, qualquer pequeno deslocamento vai retirá-lo da posição de equilíbrio. Então, o estável ele sofre um deslocamento, mas volta. O instável, ele sofre um deslocamento e não volta-se da posição de equilíbrio. No equilíbrio indiferente, no entanto, os deslocamentos não mudam a estabilidade do corpo, certo? Então, tem três desenhozinhos para vocês, certo? Então, a gente viu que está no livro e agora vocês vão me ver, quer dizer, vão ver o que eu vou fazer aqui agora com vocês, certo?
Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não necessariamente um corpo que está em equilíbrio, que está em estática, que está em repouso, não existe forças atuando sobre ele. Cuidado com essa observação aí, certo? Então, eu vou colocar aqui, será que eu consigo? Certo? Observação. Corpos. Vixe, Maria, corpos em equilíbrio. Vou colocar da minha forma aqui, certo? Corpos em equilíbrio podem ter forças atuando sobre ele. Primeira coisa. O corpo está parado, tá, mas ele pode ter força atuando por ele? Pode. Pode ter forças atuando sobre ele? Pode. Certo? Ah, porque o corpo está parado, não tem força. Não existe isso não, certo? Porém, o somatório das forças atuando sobre ele, para ele estar em repouso, tem que ser igual a zero. A gente vai colocar isso já, certo? Deixa eu ver quem está aqui. Tem 38. Alexandre, Ana Beatriz, Arthur, Clara Marques, Melo, Rebouças, Clarice, Chloe, Daniel, Gustavo. Gustavo, Isadora, Laís, Laisa, Lara, Larissa, Lisandra, Luara, Selma, Fernanda, Gabriela, Maria Júlia, Pedro Marcos, Pedro Lucas, Rebeca. Eu nunca vi as duas Rebeca aqui. Rebeca Araújo é Rebeca do nono A ou no nono C? Do nono A. Nono A. A cantora, né? É. Rian, meu querido. Sofia Andrade. A do Sofia do nono A é Sofia Melo, né? Ou Sofia Andrade é do nono A? Sou Sofia do nono A, pronto. A Sofia do nono C é Sofia Melo, eu acho. Quem? Lismar. Tem quantos? Uns 48. Certo? Vamos lá. Corpos em equilíbrio. Então, vocês anotaram isso aqui. Deixa eu diminuir o... Vou diminuir o zoom, não. Então, anotar isso aqui. A Rebeca chegou agora. Certo? A gente está na página 123. Isso aqui é importante vocês anotarem, principalmente essa parte dessa observação. Quer um tempinho aí, gente? Antes da gente entrar nas contas. Vou deixar o chat aberto aqui. Matheus não quer não. Alguém quer um tempinho aí para anotar? Eu, pronto. Se quiser que eu coloque para cima, para rolar para cima, vocês peçam, certo? Então, principalmente essa observação aqui. Então, a pessoa perguntar, o corpo em repouso. Quer dizer que não há força atuando sobre ele? Aí, vocês levantam a mão? Não, pode ter forças. Só que o somatório tem que dar igual a zero. Coloca lá em cima daqui. Se vocês forem fazer alguma coisa, se vocês não quiserem digitar, aí vocês abrem o microfone, peçam, certo? É mais rápido. Espere no microfone e depois fecha. Fala, rolar para cima aí. Lembrando que isso aqui, desculpa, aqui tem que colocar um negocinho aqui, viu? Somatório. Só um segundo, inserir forma. Inserir símbolo. Vocês vão colocar, vocês não colocaram, mas vocês vão colocar isso aqui. Esse símbolozinho aí, pronto. Somatório das forças igual a zero. Agora tá certo. Aí. Então, para quem tinha anotado, viu, Matheus? Coloca o símbolozinho do somatório aí. Esse símbolo aqui significa somatório, certo? Esse símbolozinho, esse Mzinho aí, ó, inclinado. Inclinado não, quer dizer que significa somatório, certo?
desse ângulo. Corpo sem equilíbrio, ponto tem forças atuando sobre ele, vírgula, mas, todavia, entretanto, o somatório das mesmas tem, esse tem um chapéuzinho aqui, né? Possível complexo tem que ser igual a zero. Ok? Pode ir? Somatório, coloquei das mesmas. Botei. Corpos em equilíbrio, mas o somatório das mesmas tem que ser igual a zero. Ok? Pode ir, Fernando? Espera mais um pouco, Paulo. Tranquilo, espero. Deixa eu ver se eu diminuo o zoom dessa página aqui, porque aqui tá cortando o N. O zoom no meu era aqui embaixo, mas aí esse cor de novo aqui, parece que mudou esse negócio. Pronto, aqui, achei. Pronto. Tá dando pra ver aí, tá? Dormiu aí sim, não foi? Não, no coma não, a gata tava comendo esse bicho aí hoje. Ela comeu, mas você pode comer, tirar essa parte do primeiro aí. Quando eu vi, eu tirei ela. Quê? Comi um pouquinho. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Vou colocar 110. 120. 130. Pronto. Dúvidas até aí? Dúvidas até aí? A mim não. Tranquilo. Então agora vai começar a parte boa. Né? A parte que eu gosto é a parte de cálculo, né? Mas os cálculos são simples. Eu vou explicar para vocês o que é momento, certo? E principalmente lembrem que força é uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza, deixa eu apagar o chat aqui. Por ser uma grandeza vetorial, certo? Força, grandeza vetorial, é um vetor. Por ser uma grandeza vetorial, quer dizer que ela interessa para ela o módulo, direção e o sentido, certo? Aqui está dizendo mais o somatório das mesmas. Aqui está dizendo que o negócio aqui está errado. Tem. Mas que eu saiba as forças, o somatório das mesmas. Vou pelo
Aqui são as forças, então tem que ser no plural. Por isso que tem que ter um circunflexo, mas está dizendo que não pode. Força é uma grandeza vetorial, tem modo, direção e sentido, certo? Então a gente vou colocar as 3 condições de equilíbrio. Então, eu vou destacar aqui para vocês, ó, condições de equilíbrio. Aqui ele disse 1, se lembra que eu disse para vocês? Preste atenção. Aqui na página está dizendo, assim podemos dizer que uma das condições, quer dizer que tem mais de uma. Na verdade, as condições de equilíbrio são 3. Por um corpo estar em equilíbrio, está em repouso, ele está em estática. Condições de equilíbrio. Vocês vão anotando aí, certo? Mas depois eu dou um tempinho para vocês anotarem. As condições de equilíbrio são 3, gente. 3 condições. Aqui ele disse uma, certo? São 3 condições, ok? A primeira, não anota ainda não. Não anota ainda não, que eu vou dar um tempo para vocês anotarem. Primeira condição. O somatório, que é somatório, hein? Das forças. Hein? Se eu quiser o somatório das idades do nono A, eu faço o quê? Soma todas as Somo idades. tudo. Somo tudo. Se o somatório das alturas, eu somo tudo. Somatório dos pesos, eu somo tudo. Certo? Tem 31 pessoas, 30, 31. Pego o peso das 30, somatório dos pesos, tantos quilos. Tanto somatório das massas, tantos quilos. Somatório dos pesos aí é outra coisa, certo? 14 vezes 30? Foi, Matheus, 14 vezes 30. Isso aí não é um somatório, não. Eu estou vendo aqui um produtório, viu? 14 vezes 30. O que é que o Matheus colocou 14 vezes 30? É mesmo NP, não entendi nada. É mesmo o NPE. Traduza aí para mim, traduza. Confundi com o ano. Também ainda não entendi nada. É mesmo ano, Confundi. 14 anos. Sim, 14 anos, vezes 30. Não, mas se alguém tiver 13, não entra, né? Se alguém tiver 15, né? Se alguém tiver 3, aí não, vai que você varia de 3 a 15 anos. Aí você não pode fazer 14 vezes 30, né? Porque varia. Se todos os alunos tiverem 14 anos, você pega, multiplica. Mas você está fazendo um produtório, certo? Então, somatório, vamos dar as idades novas dos pesos. Os pesos são diferentes. Somatório das massas, desculpa. Então, você soma a massa de todo mundo, certo? Vou tomar esse chá aqui já. Somatório das forças em relação ao eixo X, eu vou explicar já isso aqui, é igual a 0. Primeira coisa para vocês anotarem. Pode anotar aí. E eu vou explicar eixo X e eixo Y já. Certo? Primeira condição, o somatório das forças em relação ao eixo X tem que ser igual a 0. Certo, Daniel? Sacando aí? Vou tomar esse chazinho aqui, sabe? Se vocês me permitem. Chá detox. São uns 2 quilos. Ai. Ixi, não é bom. Somatório das forças em relação ao eixo X é igual a 0. Segunda, eu vou colocar as 3 logo aqui. O somatório das forças do eixo em relação. Não sei se essa relação caberia aqui, mas eu vou colocar ao eixo Y. Também tem que ser igual a 0. Vamos já só a segunda. Certo? Mas lembrando que ele não está dando uma. Mas tem pessoas que não começam ajustando como é. Mas na primeira Primeiro, somatório das forças em relação ao eixo X é 0. Nós temos 10 minutos, como sempre.
Somatório das forças em relação ao eixo X é igual a zero. Não estou colocando o Google Meet, porque eu testei com o Pedro Arthur aqui e não encontrei para gravar a aula, não. Não sei por quê. Não sei se eu tenho que baixar o aplicativo. Não sei se o aplicativo, quando eu baixo para o computador, é diferente. Porque eu peguei o Google Meet lá do Google, no Gmail. No Gmail, aí tem lá embaixo, faça uma reunião. Aí eu não encontrei o canto de gravar. É meio que nada, né? Ah, então você, não, baixei não, fui lá no Google, no Gmail tem lá, faça uma reunião, aí entra logo no Meet, entendeu? Eu não sei se baixa no aplicativo, que nem o Zoom é baixado aqui. Não sei se baixa no aplicativo, tem essa parte de gravar. Eu vou ver. Paulo, Oi, a aula é até que horas? até 7h30, ou até 8h30. Aí depois a gente volta de 9h50. Somatório das forças em relação ao eixo X é igual a zero. Somatório das forças em relação ao eixo Y é igual a zero. Então, meu amigo, seguinte. Então, nós temos um plano bidimensional. Vou desenhar para vocês aqui. Depois eu coloco a terceira condição, certo? Então, se nós temos um corpo aqui, ó, ok? A gente tem um plano tridimensional. Mas um plano bidimensional, vou diminuir um pouquinho esse corpo aqui. No plano bidimensional, nós temos um eixo X, que é o eixo horizontal. Eu sempre confundo. Às vezes eu sou professor de matemática também, mas não sei se é eixo das abscissas ou das ordenadas. Sempre me confundo. Aqui nós temos o eixo X, né? Deixa eu fazer uma caixa de texto. Caixa de texto simples. O que é isso? Eixo X. E nós temos aqui um eixo Y também, não é? Acima nós temos o eixo Y. Bom dia, maravilhosos. Tudo bem com vocês? Gente, já estamos adotando os Aqui é um- endereços das entregas tanto dos chás, como dos colágenos, como dos kits também. Certo? Eu vou explicar para você a questão. Então aqui é o plano cartesiano bidimensional. Então o plano cartesiano que vocês já sabem, né? Que vocês já viram. Você compra um colágeno Eixo X, eixo e Y. um chá, Certo? tá? Você vai Então, meu amigo, desenhar você tem aqui um nesse corpo aqui, ó, você tem forças atuando no eixo X e pode ter forças atuando no eixo X e pode ter forças atuando no eixo Y. Vamos fazer exemplo? Né? Vamos matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Exemplo, a gente já fez já. Lembra daquelas, vou colocar no centro. Lembra daqueles exemplos que a gente fazia com uma força empurrando 2 blocos, se lembra? Assim, ó. Aí você tem um bloco, você tinha, e aqui você colocava uma força, se lembra? Lembra, né? E aqui você tem uma força empurrando, ou uma força puxando aqui, né? Essa força tá atuando no eixo, não tá? Essa força tá atuando no eixo X ou no eixo Y? Eu não sei. Eu acho que essa gente às vezes tira onda com a minha cara. Essa No força eixo tá X. atuando no eixo X. Então tá atuando na horizontal, ó. Aqui é o eixo X, ó. Né? Todas as forças que estejam atuando totalmente na horizontal, a gente chama isso aqui do eixo X. Não sei se é abscissa ou ordenada. Sempre me confundo. Certo? Outro exemplo. Não, você não, você fica aqui. Outro exemplo. Não faça isso comigo, não. Não faça isso comigo, não.
Paulo, Passa- o eixo Oi. X é das abscissas. Eixo X é abscissa, é? Pronto. Certo? Outro exemplo, eu vou ter que apagar aqui. Isso aqui é o forças atuando no eixo X. Então, aqui, deixa eu apagar esse aqui também. Forças atuando no eixo Y. É o que eu acabei de fazer aqui. Não vou nem fazer outro, que tem aqui. Eu já desenhei. Forças atuando no eixo Y. Tá aqui, ó. Vertical, não é? Ó? Totalmente na vertical. Certo? Então, aqui são as forças atuando no eixo Y. No eixo X são as forças totalmente na horizontal. Certo? Eixo Y são aquelas forças totalmente na vertical. O professor só tem essas duas? Não. Você tem aqui, a gente trabalha no plano tridimensional, você tem o eixo Z, que chama, né, também. Mas aqui você tem, por exemplo, forças atuando nesse sentido aqui, entendeu? Quer ver? Você tem, por exemplo, forças atuando nesse sentido aqui. Pode ter uma força atuando nesse sentido, sim ou não? Pode, pode. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Digamos que vocês eram pequenos. Aí o pai de vocês, ou a mãe, pegou, sabe o quê? Aqueles carrinhos. Botou você no carrinho e levou pro shopping para passear. Botou você em cima do carrinho, meu amigo, e levou pro shopping, viu? Passear. Aí aqui... Aqui tava tu. Deixa eu ver se eu desenho tu aqui. Deixa eu ver se eu desenho uma parábola. Assim, deixa eu ver. Sei lá, pronto, digamos. Esse aqui ficou estranho. Vou apagar. Então você tava em cima do carrinho aqui, ó. É? Aí seu pai colocou uma cordinha ou vem com um bichinho que ele puxa assim, ó. Aí o seu pai, a cordinha tava puxando assim, né? Vai puxando e você vai se movimentando. Você vai se movimentando assim, inclinado? Não, você vai se movimentando na horizontal, não é verdade? O carrinho vai andando na horizontal. Isso, vixe, mano, tem uma coisa estranha. O camarada puxa uma força inclinada e você se movimenta na horizontal. Como é que pode? Porque esse carrinho era para se movimentar no sentido da força. Mas ele está se movimentando aqui, ó, na horizontal. Certo? Então, se ele está movimentando na horizontal, meu amigo, é porque tem uma força na horizontal. Vixe, complicou. Como é que ele está puxando aqui no inclinado, fazendo a direção inclinada aqui? É a direção é. O carrinho era para se movimentar no sentido da força, inclinado, se era para estar assim, ó. Certo? E você está se movimentando aqui na horizontal, o movimento. Aí você disse que tem uma força aqui. Como é que não tem, que eu não estou vendo? Precisa ver, não. Certo? Forças aqui na direção, aqui, fazendo um ângulo, você tem a componente vertical e a componente horizontal. Eu não vou falar isso aqui por enquanto, por quê? Porque isso aqui precisa da trigonometria. Você precisa saber o que é seno, você precisa saber qual é seno. Se vocês não viram trigonometria ainda, não tem condições de você estudar essas componentes aqui, certo? Mas entendo, por enquanto, entendo que se você tem uma força assim inclinada em relação ao eixo horizontal e eixo vertical, quer dizer que ela tem um componente horizontal e uma componente vertical. Essa componente horizontal no eixo X é que faz o carrinho andar horizontalmente, certo? Então, deixa eu apagar logo tudo aqui. Então, lembrem desse detalhe. Componente horizontal, componente vertical. Certo? Componente X e componente Y. Certo? A força-peso influencia nisso? Influencia no trabalho que você vai ter, né? Influencia do trabalho aqui. Quanto mais peso aqui, mais dificuldade você vai ter, porque aumenta o atrito, aumenta a força normal, certo? Gravando. Então, continuando aqui.
Então lembre, gente, uma força quando está numa direção formando um ângulo, eu falo assim, formando um ângulo com a horizontal ou com a vertical, essas forças aqui tem uma componente, sempre vai ter uma componente x e componente y, que vai depender do seno e do cosseno, certo? Eu não vou falar para vocês, fazer o cálculo, vocês não viram trigonometria ainda, vão ver no segundo semestre, ok? Então, pelo fato de ter essa componente horizontal aqui, é que o carrinho anda na horizontal. Se não tivesse essa componente, ele só andava no sentido da força, não foi nada. Certo? Deixa eu apagar esse paladinho aqui. Deixa só... Ok, deixa eu apagar isso aqui também. Ok? Então, aqui, o somatório das forças em relação a x é igual a zero, o somatório das forças em relação ao y é igual a zero. Então, se você... Vou ter que desenhar outro. Então, se você tem, vamos lá, botar um corpo cheio de força aqui. Então, se você tem aqui um corpo aqui, ó. Pronto. Aí eu vou desenhar um bocado de força, viu, Matheus? Vou botar força, duas para cá, para a direita. Vou botar uma para cá. Vou botar outra para cá. Vou botar 3 nesse sentido, viu, Matheus? Aqui, ó. E tem 3 camaradas puxando para um lado. Aí vou colocar 2 para o outro. Deixa eu limitar esse povo aqui. Vou colocar 2 para o outro. Pro outro lado. Pronto. Tem 3 puxando para um lado, 3 para o outro. E 2 para o outro. Não, peraí. Left. C. Pronto. Então, meu amigo, se você só tem forças no eixo X, certo? Nesse exemplo aqui, no eixo X, e esse rapaz aqui está parado, está em equilíbrio, está em repouso, certo? Ou em movimento retilíneo uniforme, quer dizer que o somatório dessas moças aqui tem que dar igual a quanto? Zero. Você pode ter 1000 por um lado e 500 por um outro. Se ele quiser que ele fique em repouso, se ele quiser que ele fique em equilíbrio, se quiser que ele fique estático, certo? O somatório das forças no eixo X tem que dar igual a quanto? A zero. Lembrando que o somatório entra no negativo também, viu? Não, eu tenho raiva às vezes que acontece isso, viu? Eu vou fazer aqui. Então, o somatório aqui, digamos que essas forças aqui, perdão, é 1, 2, 3, 4, 5. Acompanhe comigo. Eu não vou colocar aqui para a gente não perder tempo. Força 1, força 2, força 3, força 4, força 5, certo? Repetindo. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que fica a resultante aqui, hein? O somatório das forças tem que dar igual a quanto a zero. Então, força resultante vai ser F1, F2, F3 no mesmo sentido. F1 mais F2, colocar minúsculo mesmo. F3. Não é assim? Essas duas estão em sentido contrário. O que é que acontece? Diminui, né? Então, ele pode fazer assim, ó, mais menos F4, pode ser? Não é? Esse aqui fica negativo. Somando tudo, mais menos F5. Então, meu amigo, isso aqui é um somatório, viu? Isso aqui vai dar a mesma coisa de quê, velho? F1 mais F2 mais F3 mais por menos F4 mais por menos F5. Então, resultou nisso aí através do jogo de sinais. Então, você fez um somatório, ó, somou tudo. E depois fez o jogo de sinal, porque as pessoas confundem que negativo, quando menos, esse aqui não podia entrar no somatório, não. Pode. Né? Pode, mas ele vai ficar negativo porque está em sentido contrário. Fazendo o jogo de sinais aqui, ó. Mais por menos, menos. Mais por menos, menos. Então, você aqui, você fez o somatório de forças, todas as forças. No eixo o quê? X. Deixa eu ver o que a galera está fazendo no chat aqui.
Professor, se quiser, tem como tirar as notificações na área de trabalho? Como assim? Essas do WhatsApp. O meu? E a minha notificação fica aparecendo aí também, é? Mas eu só... Fica atrapalhando? Fica atrapalhando, não? Abra o microfone aí, Gustavo. É, porque se o senhor quiser tirar só. Aí não Não, mas fica eu tenho que fechar o atrapalhando, WhatsApp, né? não, dá pra tirar depois. Sem fechar o WhatsApp. É, mas é para abrir de novo, aí às vezes ele buga. Aí Não, beleza. eu tenho que abrir no 8º ano já, e qualquer minuto perdido é Não, não precioso, tô sabe? falando que atrapalha. Quer dizer que Uhum. só Ele fazendo. aparece e já volta, né? Mas se Uhum. estiver incomodando aí, eu fecho, não tem problema Não, não. tá não, tá não. Matheus, só no segundo bimestre, já era para nós estar indo pro terceiro ano, não, viu, Matheus? Tá no segundo ainda. Terceiro bimestre é depois das férias de julho. Certo? Então, esse aqui é um somatório. Cuidado. Às vezes a pessoa pensa que negativo não entra no somatório. Entra sim, ó. Certo? Então, nesse caso aqui, vai ficar negativo porque está em sentido contrário. Então, você faz o somatório, coloca positivo, né? Mais. Depois faz o jogo de sinal, aqui vai ficar menos. Certo? Só esse detalhezinho importante aí. Então, para isso aqui está em repouso, somando isso aqui tudinho, tem que dar igual a quanto? 0. Certo? Somatório das forças no eixo X. Aqui, ó. Mesma coisa se fosse no eixo Y. Vamos fazer o eixo Y aqui também? Quer ver? Aí eu vou colocar uma galera puxando para cima. Colocar duas puxando para cima. Então tem 3 puxando para o lado, o direito, 3 para o esquerdo, 2 para cima. É força que nem presta no blocozinho aqui. 2 para cima. E o pesozinho dedo para baixo. Pronto. Eita, que mão de força atuando, rapaz, vai. Aqui, eixo, somatório do eixos, eu vou colocar X, certo? Pronto. Se quiser anotar isso aqui, pode anotar, viu? Rapaz, eu vou levar tudo para baixo. Pronto. Vamos anotar tudo aqui. Pronto. E no eixo Y, somatório das forças no eixo Y é igual a quanto? Agora vamos chamar isso aqui, ó. Acompanhe comigo. F1, F2, F3. F1, F2, F3. Certo? Vamos lá. F1 mais F2 a gente vai somar as duas, né? Não estou colocando em maiúsculo não, certo? Vou colocar minúsculo mesmo. F1 mais F2 mais, agora vai ficar o quê? Está em sentido contrário, vai ficar o quê? Menos F3. Fazendo o jogo de sinais, fiz o somatório, ó. Somei as três, ó. Só que essa aqui eu coloquei negativo porque está em sentido contrário dessas duas. Então vai ficar F1 mais F2 mais por menos F3. Então, para estar em equilíbrio, em repouso, somatório, isso aqui tudo tem que dar igual a quanto? 0. Pronto, já bota isso aí. E eu vou tomando meu chá horrível aqui. Você vai dar um tempo para anotar, né? Ok, vamos. Tô dando já. Ai, tô dando. É ruim, menino? Pode estar adoçando, não, esse bicho? Vamos comprar uma esteira, não? Pra quê? Por quê? É caro. Ah, não. Tá nada.
Galera, quando vocês forem colocar, coloca os nomes, viu? Dê o nome às setas aqui. F1, F2, F3, F4, F5. Eu coloquei F1, F2 aqui, mas eu tô colocando aqui eixo X e eixo Y, tá vendo? Então, vocês colocam aqui 1, 2, 3, lado esquerdo, 4 e 5, certo? Aí em cima, 1, 2, embaixo 3. Coloca isso aí, essa observação. Senão, quando vocês forem estudar, não sabe quem é F1, F2, F3, que eu não coloquei aqui, né? É o quê? Vocês nomeiem as setas, certo? Colocar aqui essas três aqui, F1, F2, F3, certo? Aí aqui da esquerda, F4, F5. Eu não coloquei para a gente não perder tempo, sabe? Essas três da direita, você coloca 1, 2 e 3 aqui na frente. Ó. As duas da esquerda, 4 e 5, tá vendo? Aí a de cima, você coloca F1 e F2. E aqui a de baixo é F3, certo? E no do eixo X, as da direita são 4 e F1. 5. Peraí. A da direita, 1, 2 e 3. E a da esquerda, 4 e 5. Certo? Bom dia. Gostaria de saber se as duas cápsulas do colágeno eu posso tomar as duas logo de uma vez. Pode ser? Ou tem que ser uma de manhã, uma tarde, alguma coisa bem? Teve alguém que perguntou se podia tomar o colágeno com café. Aí você ainda fica, Camila faz muito demais. Só ver, pode. Só ver, pode. É ruim, mas você não pode tomar, né? Acabou. Ah, Não é mais você tomar uma garrafa cheia dessa, desse bicho. um instante, já acaba. Tu botei na minha cabeça que eu tenho que comprar uma bicicleta não, uma esteira ergométrica. Eu vou comprar uma de R$2.000. Pronto, galera, anotaram aí? Tudo uma vez, eu corri se esquecendo. Deus meu, eu tô aí, viu, amor? Um cheiro, até mais tarde. Aliás, É chá de quê, Paulo? É chá de... Compra São e 6. viu, avise a mãe de vocês. Hibisco, chá verde, sene, Cavalinho. cavalinha, centelha asiática e camomila. Os 6 juntos aqui. Aí é diurético, para quem tem retenção, Paulo. laxativo e detox. Para quem tem prisão de Paulo. ventre. Oi. Minha mãe me obriga a tomar um chá tão ruim quanto esse. É ruim, mas é bom porque é detox, né? Você elimina toxina, elimina... você tem retenção de líquido, ele ajuda... Como é retenção de líquido? Como é mesmo? Ajuda na retenção de... Ajuda a eliminar o líquido. Entendeu? E a pessoa emagrece com uma beleza. Aqui em casa, uma fuleiragem. Desde que esse corona chegou, eu tomei todo tipo de vitamina no mundo, todo tipo de chá, própolis, Própolis é bom também. um monte de coisa. Mas é ruim, cara. É gosto ruim. Mas bota uns gotinhos da adoçante e desce com uma beleza. Por exemplo, dá dor de barriga, né? Dá diarreia porque se elimina. Porque fezes não tem que fazer fezes dentro do organismo, não, né? Tem que colocar pra fora mesmo. A pessoa, tive dor de barriga. É claro, ele elimina toxina. Então, pra que fezes dentro do corpo humano? É pra eliminar mesmo. E você faz muito, urina muito, porque ela elimina o excesso de água. Aí você emagrece. E chá é bom pra saúde, né? Um chazinho. Acalma. Relaxante, camomila. 4 limões eu tomo todinho também. Limão com água e às vezes com bicarbonato. Que também é detox. Detox não, é antioxidante. Certo? Vamos lá? Quanto que hora a gente tem já? 8h24. Quem termina? Depois a gente volta de 9h50, certo? A mulher tá desesperada. Ela mandou mensagem pra mim uma hora dessa perguntando se eu posso mandar o sanduíche. Está ótimo.
Pronto, chá de erva doce é uma beleza, né, meu amigo? Chá de erva doce. Quando tem lá no colégio, eu tomo uma garrafa todinha. Ok? Então é o seguinte. Se, por exemplo, pelo menos uma dessas aqui não for igual a zero, isso aqui não está em equilíbrio. Certo? Tem que obedecer primeiro essas duas condições e a terceira, eu vou dar a terceira condição na próxima aula, que é a aula de 9h50, que a gente vai fazer umas continhas, certo? Então, para a gente concluir aqui por hoje não, por essa primeira parte, somando todas os eixos x tem que dar igual a zero, somando tudo no eixo y tem que dar igual a zero. Então, tudo aqui tem que, somando tudo, tem que dar igual a zero. A pessoa pode somar esse com esse? Não. Você vai obedecendo os eixos, certo? Você vai obedecendo o eixo x, faz o somatório, faz a resultante, dê igual a zero, beleza. Aí você vai para o somatório do eixo y, certo? Somou o eixo y, dê igual a zero, beleza. Duas condições já foram satisfeitas. Ah, professor, somei o eixo y, não dê igual a zero. Então, meu amigo, não está em equilíbrio, não. Certo? Se isso aqui, por exemplo, dá igual a 1, ele não está em repouso. Ele não está em equilíbrio. Não está estático. Porque pelo menos um aqui, ó, o somatório do eixo y não deu igual a zero. Então, tem que obedecer rigorosamente as duas primeiras condições. Certo? As condições do somatório das forças. E a terceira, professor, vou colocar só para vocês anotarem, para ficar com curiosidade, para a gente começar na terceira aula. Como é que soma e dá zero? Vamos lá, meu filho. Vamos fazer aqui 5. Digamos que a F1 é 5. Vou colocar um exemplo aqui para o Matheus. Vamos traduzir aqui. Digamos que F1 seja igual a 5. Certo, Matheus? Ok? Digamos que F2 seja igual a 4. Certo, Matheus? E digamos que F3 seja igual a 9. E aí, dá quantos aí? F3, desculpa. Digamos que F1 seja 5. Digamos que F4 seja igual a F2, aqui no eixo Y, certo? Seja igual a 4. E digamos que F3 seja igual a 9. 5 mais 4, 9. 9 menos 9, 0. Certo? Vamos somar aqui essas do eixo X. Vamos lá, fazer um negócio para dar igual a 0 aqui. O Matheus está puxando com 2. Vou botar o Matheus para puxar o seu mais fraco. Tá só na manhosa. F2. Aí vai Alexandre, tá fazendo a força danada. Puxa com 5. Espera aí. Aí Miguel tá puxando com quanto? Tá Miguel aqui? 3. Certo? F1, F2 e F3. Matheus tá só na manhosa ali. Só. Certo? Aí vamos lá do outro lado. Vou colocar a Ana Júlia. Ana Júlia tá puxando com 6. Ana Júlia tá ganhando todo mundo aqui. E do outro lado aqui, vou colocar a Alicia. A Alicia tá puxando com 4. Quanto é que dá esse babado aí? Somatório desse danado aí dá quanto? 2 mais 5, 7. Mais 3, 10. Então os meninos aqui estão puxando com 10 e as duas meninas lá, 6 mais 4. Quer dizer, 10 menos 6, 4. 4 menos 4. Somatório disso aqui dá igual a quanto? 0 também. Tá? Aí. Como é que dá igual a 0? Somando tudo, tá dando igual a 0. Esse aqui, eu coloquei exemplo, certo? Fui de cabeça aqui. 0. Então, se Matheus, Miguel e Alexandre puxa com 10, somando tudo dá 10, aí a Alice e a Ana Júlia desse lado aqui também tá dando igual a 10, nesse cabo de guerra ninguém tá ganhando, não. Certo? A cordinha não tá saindo do canto. Ok? Ok? E a terceira condição, eu vou colocar aqui, ó. A terceira condição, vou colocar tudo junto. Tem que colocar aqui embaixo, a terceira condição. Desce tudo. Isso aqui eu fiz as condições, a terceira. Ó, deu certo. E a terceira condição, só para dar um gostinho de curiosidade. Coloquei somatório, foi somatório. Não sei se somatório
Os momentos. Eu acho que isso aqui. Somatório das forças em relação a x é zero. Somatório dos momentos é. Vou colocar aqui, é igual a zero. Anotem logo para eu encerrar por aqui e começar, que eu vou começar os oitavos. Então, são três condições. Somatório das forças no eixo x é zero. Somatório das forças no eixo y é zero. Somatório dos momentos é igual a zero. Ah, a pessoa quer momento. 10 e 9,50 a gente vai começar a saber o que é momento. Aí aqui tem uma continha, certo? Tem uma continha. Então, são essas três condições de equilíbrio. No livro só disse que foi duas que transformou em uma, né? Somatório das forças igual a zero. Uma das condições. Então, a outra condição é o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Certo? Anotem, deixa anotadinho aí. De 9,50 a gente volta para explicar o que é momento, ou momento torsor. Certo? Notaram? Eu vou encerrar aqui. A gente volta já já. Certo? Valeu. Gravando. Pronto. Vamos ver onde é que a gente parou. Paramos em momento, não foi? Somatório dos momentos igual a zero. É isso aqui? Não, isso aqui é do oitavo. Então, meu amigo, é o seguinte, agora vocês têm que prestar atenção, viu? O que diabo é... Não, vou colocar diabo. O que é momento? Então, assim, a definição de momento... Vou colocar como está no meu livrinho aqui, certo? E vocês vão anotando aí, por favor. Momento. Vou colocar a definição, depois eu explico, né? Página 377. Então, para quem gosta, quer estudar, comprar algum livrinho, vai no sebo. Só de qual autor? Eu recomendo aquele que eu já coloquei para vocês ano passado, Fundamentos da Física, que é uma linguagem muito boa. E recomendo... Isso aqui é muito bom também, ó. Vocês estão vendo ao contrário, né? Tópicos de Física. Isso aqui é Física 1. Isso aqui não é de ensino médio não, viu, pessoal? É livro de Física. Serve para Fundamental, Médio Superior. Viu? Vocês estão vendo aí, ao contrário, mas é Tópicos de Física. Sempre vai ter. Aí os autores são Hillel, Walter e Newton. Esse aqui eu peguei na geladeira, que estava aqui vizinho lá em casa. Estava passando e fui comprar pão, aí eu olhei o livrozinho e peguei. Na geladeira. Ou seja, até livro de graça vocês têm. Não está tendo agora porque está tendo chovendo. Aí a geladeira fica exposta e vai molhar os livros tudinho, né? Mas nem comprando. Livro de matemática peguei na geladeira. Livro de português eu não tinha para estudar para o concurso, peguei na geladeira. Não é a geladeira de carro não, viu, gente? Geladeira que fica aqui na rua, geladeira interativa. Aí peguei livro de quê? Aí peguei um livro de física e dei para Pedro Batista no passado. Aí peguei de química. Tá tudo aqui. Peguei na geladeira. Tudo de graça. Ou seja, quiser livro, tem livro de graça aí, na geladeira. Né? A pessoa fica pensando, você não tem dinheiro para comprar livro, não. Mas pega de graça, meu amigo. Isso aqui é muito bom. Bem grosso, assim, bem ilustrado. Tópicos de Física. É muito bom também. Certo? Então, nos tópicos de Física, eu não estou usando esse aqui, porque o meu livro está lá no armário da escola. Momento. Definição. Então, eu vou colocar como está com o meu livrinho aqui. Certo? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Grandeza física. Física. Fernando Augusto. Grandeza física que mede. No meu tempo eu não tinha internet. Eu não, a galera toda. Não tinha geladeira. Se era para estudar, ou estudava pelas anotações, ou ia para a biblioteca.
Era isso ou... Ah, se eu tivesse essa coisa de hoje, antigamente. Eu fiz que mede a eficiência. Que mede essa não. A eficiência... Eu botei certo? Eficiência de uma força em produzir. Vocês estão anotando aí, então? Rotação em um... Pronto, só isso, tá bom. Vocês estão anotando aí, então? Eu tô. Quem tá na live, eu acho que quer aqueles mais interessados, né? Aprender e tal. Tem gente que toda live não perde nenhuma. Se quer é porque estão anotando, tá? Só tem 34. Ou tinha 40 e pouco. Então, a definição de momento é isso. Momento eu chamo de M, certo? Deixa eu colocar só um segundo. Momento a gente chama de M maiúsculo. Só colocar aqui. A gente chama M maiúsculo. Momento, vou colocar aqui. Ou, isso aqui também é chamado de torque. Torque é um T maiúsculo. Não confunda com temperatura, viu? Momento ou torque, é a mesma coisa. É isso aqui, a grandeza física que mede a eficiência de uma força em produzir rotação em um corpo. Certo? Anotem aí que eu vou explicar bem direito. Voltar para onde, Juliana? Aqui ou subir? Subir? Eita, perdi o quê, pão? Deixa eu botar tudo no mesmo canto, aí é melhor, né? Assim, pronto, aí, ó. Vai, pronto, aí. Melhor, né? Momento... Oi, liguei. Perdi o quê, hein? Só isso aqui, né? Botei a definição de momento. Anota aí. Beleza. Anotaram? Ninguém respondeu. Anotaram ou não anotaram aí? Eu já anotei. Alguém precisa de mais tempo aí, não? É só abrir o microfone e fechar de novo. Ninguém respondeu, então vamos para frente. Então é o seguinte, eu vou colocar uns exemplos aqui. Vou deixar aqui embaixo, não consigo escrever. Vamos lá. Digamos que eu tenho aqui, vou colocar uma porca. Não é uma porca aquele bicho não, viu? É um parafusozinho aqui. Ó. Aqui é sextavado, mas aqui eu vou dizer que a porcazinha é um pentágono, certo? Mas lembrando que esse negócio tem que ser sextavado. Tem que ser 6 lados. Será que eu tenho 6 lados aqui? Digamos que você vai folgar, as meninas fazem, tá aqui, achei. Digamos que você quer folgar, que é a porca do carro aqui, ó. Eita. Pneu furou. Pneuzinho furou. Aí eu vou pegar, folgar essa porca aqui do carro. Aqui o pneu. Vou trazer até o pneu. Cadê que aqui? Eu vou pegar esse rapaz, vou colocar. Vixe, Maria. Esse aqui eu vou colocar aqui. Vixe, Maria. Mas você vai fazer o seguinte. Pronto, não fica verde não, danado.
Não coloca. Você não vai ter preenchimento, não. Pronto. Um pneu com a porquinha aí, certo? Aí você vem com a chave, né? Girar no sentido anti-horário. Não vou desenhar a chave não, que é muito difícil. Aí digamos que essa barra aqui seja a chave que você coloca aqui na porca. Cadê a Ana Júlia? Tá aí? Tá. Isso aqui seja a chave que você coloca na porca para fazer ela girar. Aí você pega e aplica uma força onde? Deixa eu ver quem tá aqui nessa live, vou perguntar. Vixe, a Ana Júlia tá aqui não. Matheus entrou agora. Tá aqui, Ana Júlia. E aí, onde é que você aplica uma força nessa danada aqui dessa chave para fazer essa porca girar? Você aplica uma força para baixo ou aplica uma força para cima? Aplica uma força aqui, né? Eu vou desenhar a forçazinha aqui, ó. Vá acompanhando comigo aí, por favor. Aí você aplica uma força aqui. Aí você mete o pezão aqui para fazer essa moça aqui girar, certo? Então, o que acontece aqui, gente? O que acontece aqui, ó, que para você fazer o desequilíbrio, vamos chamar assim, o desequilíbrio dessa porca para fazer ela girar, certo? Isso aqui precisa você aplicar uma força aqui. Então, ela só gira se você aplicar uma determinada força. Ela só gira a partir de uma determinada eficiência, certo? Se você aplicar uma força, aplicar aqui, não é uma força, mas você aplicar uma grandeza aqui, que seja menor do que ela é necessária para fazer ela girar, ela não gira, certo? Digamos que ela precisa, para fazer o giro, para ela sair da sua posição de estática, essa porca, digamos que ela precisa de 20, eu não vou dizer o que é ainda, certo? Digamos que você tem que aplicar 20 nela. 20 o quê? Daqui a pouco eu digo. Digamos que essa porca aqui, do jeito que ela está estática, ela só gira, ela só sai do canto, ela só sai da estática, ela só sai do equilíbrio se você aplicar 20 nela. Aí você aplicando a força aqui, você aplica 10. Ela vai sair do canto? Não vai. Certo? Ela não vai sair do canto, porque ela precisa de 20 para fazer o giro, e você está aplicando só quanto? 10. Aí você aplica agora, você viu que ela não saiu do canto, você aplica mais força. Só que aqui para fazer o girar não é força, certo? É outra grandeza. Para fazer ela girar, ela precisa de 20. Você aplicou agora 15. Ela gira? Não gira. Por que ela não gira? Porque você precisa aplicar 20. Aí você aplica agora 21. Bota mais força aqui, aplica 21, certo? Você vai fazendo força, em vez de subir um pé, você sobe os dois lá você fica pulando em cima da chave, né? Pulando, falta pouco quebrar a chave lá. Fica pulando, aí a porca faz o quê? Ela sai do desequilíbrio, ela começa a girar, ou seja, você aplicou uma grandeza maior do que ela é capaz de suportar. Suportar, será que fica certo? Não, você aplicou nela uma grandeza, qual é a grandeza? Isso aqui é um momento, certo? Então, para ela girar aqui, ela precisa, por exemplo, de um momento X para entrar em desequilíbrio, para sair da estática. E você tem que aplicar aqui um momento que seja igual ou superior para fazer ela girar, certo? Já colocando aqui para explicar melhor, é que o momento, olha a formulazinha. Com a formulazinha eu explico bem melhor. O momento para você calcular é mais ou menos, vou colocar mais ou menos, força vezes distância. É momento. Como é que você calcula momento? Anote isso aqui, por favor. É a força vezes a distância. Em que, vou colocar aqui, ó, em que F é igual a força em Newton. Eita. E D não é D maiúsculo, é D minúsculo. É a distância até o eixo de rotação dela, do que você quer girar, né? Por exemplo, distância até o eixo. Vou colocar o eixo de rotação. Não sei se eu colocar o eixo de rotação fica certo, sabe? Deixa eu ver distância. Não vou colocar distância até o eixo de rotação, não. Não sei se eu colocar eixo de rotação fica certo. Não vou colocar só distância, depois eu vejo se essa distância até o eixo de rotação fica correto, certo? Uma distância. Distância até onde? Então, por exemplo, essa porca aqui, eu estou dando só um exemplo, vou colocar mais. Você tem um eixo aqui de rotação, ela gira no sentido em relação ao seu próprio eixo, né? Então, você tem uma distância até aqui, no centro, mais ou menos. Então, essa distância vai ser a distância entre a força, onde está sendo aplicada a força, até aqui. Vou desenhar isso aqui.
Então, a distância, esse D, então aqui vai ser o F, daqui a pouco eu coloco. Você tem aqui, ó, aqui mais ou menos, uma retinha. Aqui mais ou menos o centro. Aí eu vou colocar de preto. Aí aqui você vai colocar outro. Eu vou fazendo aqui, vocês vão desenhando aí. Esse aqui é até aqui. Ctrl C, Ctrl V. Você vem pra cá, meu querido, aqui, ó. Pronto. Aí esse aqui vai ser de preto também. Ixi. Esse aqui é design. Pronto, e aqui eu vou colocar uma caixa de texto, não sei se vai ficar certo, não quer ver? Quer ver? Esse desenho tá meio feio, tá não? Mas dá para entender. Então, isso aqui é a força. Caixa de texto. Aqui. Isso aqui é a força. É a eficiência, força, ação em corpo. Para produzir um corpo em determinado momento, só gira depois de um determinado momento. Se você não atingir esse momento, você abre ela, certo? Aí você aplica o império, certo? Ela gira lá. Você aplica bem pertinho, certo? Você abre a porta aplicando força bem perto, chega a porta, você está fazendo ponto gira, né? Tá dizendo barra aqui. Então tá aqui a parede e a porta tá girando aqui, ó. Certo? Então aqui é o eixo de rotação dela. Será que vocês estão me vendo? Eu tô meio bugado. Pronto. Você tem aqui a porta, a parede, e você tem a porta girando aqui, ó. Certo? Então aqui nesse ponto é o eixo de rotação dela. Você vai colocar a maçaneta bem pertinho aqui da porta, né? Você não coloca a maçaneta ali, você coloca a maçaneta um pouquinho mais distante. Certo? Por quê? Porque quanto maior a distância, maior a eficiência, maior o momento. Certo? Ou seja, fica mais fácil de você rotacionar essa matéria aqui, nesse exemplo aqui, é a porta. Nesse exemplo que eu vou fazer da porta do carro, vocês vão entender agora. Certo? Então, meu amigo, digamos aqui que você precisa, vamos fazer um exemplo agora para vocês entenderem. Aí essa distância é metro, é medida de distância, certo, gente? Sistema... Então, medida de distância, centímetro, metro, milímetro, depende do que você estiver trabalhando, certo? Então, mas sem a distância ao eixo de rotação. Vou colocar ao eixo de rotação. Vou colocar isso aqui. Distância até o eixo de rotação do que você quiser rotacionar. Certo? Aí, distância, metro, centímetro, milímetro, medida de comprimento, certo? Vamos analisar a seguinte situação. Situação 1. Situação. Aquela porquinha lá. Eu estou dizendo que para girar a porca, não é polca, não é porca, viu? Para girar a porca, certo? Você precisa adicionar, não sei se adicionar também. Você precisa adicionar um momento. Vou colocar aqui 30. Para girar a porca, situação, digamos essa barrinha tudo, né? Distância é pelo menos 30 Newton por segundo. É o seguinte, mais ou menos de 25 centímetros, certo? Aí você aplicou uma força de 1 Newton, certo? Você aplicou lá uma força, digamos que deu 1 Newton. E aí, será que essa porca vai girar? Sim ou não? Aí eu pergunto.
A porca vai girar? A porca vai girar? Ela vai rotacionar? Vai sair do equilíbrio? Sim ou não? E aí? É o seguinte. Não trabalhar assim, não. Então é o seguinte, você precisa, eu supus aqui, Daí, sai. Não, vou derreter ainda. qual a unidade de medida do momento? Vou dizer já já, Pedro Arthur, vou dizer já já, certo? A porca vai girar? Sim ou não? E aí? Certo? Então, para saber se ela vai girar, você tem que saber o momento dela. Você tem que calcular o momento que você está aplicando aqui, ó. Não, tem que botar manteiga ainda. Certo? Você tem que calcular o momento que você está aplicando. Já está quase terminando já. Aqui, Certo? Qual é o momento que eu estou aplicando aqui, ó? Se eu pegar só vai derreter. 1 newton, uma distância até o eixo de rotação de 25 centímetros. É só fazer o cálculo. Não mexe. Certo? Lembrando que isso aqui é mais ou menos. Coloca aí, por favor, gente. É mais ou menos que o sentido de rotação influencia. Não sei se eu tenho mais ou menos aqui nos meus... Tem, tá aqui. Pronto, coloque isso aqui, por favor. O momento é mais positivo ou negativo, certo? Porque o eixo de rotação influencia. Então, vamos lá. Então, para isso, ó, tem que calcular o momento ou torque aplicado. Você tem que calcular o momento ou torque aplicado para saber se aquela porquinha vai girar ou não. Se ela vai sair do equilíbrio. Tem como calcular o momento? Tem. Vamos calcular aqui. Ó. Então, se eu tenho uma força de 1 newton e a distância de 25 centímetros, como é que eu calculo o momento, hein? Pela forma que eu coloquei para vocês, momento é igual a força vezes a distância. Quanto é a força que eu apliquei? 1 newton, não foi? Quanto foi a distância que eu tive? 25 centímetros. 25 vezes 1 dá quanto? Vixe, mas não é aqui não. 25 vezes 1 eu acho que é 25. Acho não, certeza. Newton vezes centímetros. E aí, vai girar? Gira ou não gira? A giripoca vai girar ou não vai? Daniel disse logo, gira não. Porque você precisa, ela só gira se você aplicar nela um momento de 30. Eu supus aqui, viu? Eu supus. E você aplicou quanto? 25. O momento que você aplicou aqui, tendo essa força e essa distância, você fez o quê? O momento que está sendo aplicado lá na porca, no eixo de rotação, é de quanto? De 25. Ou seja, ela não sai do canto. O que é que você faz aqui? Eu quero as ideias. Eu vou deixar até o chat aberto, porque a pessoa às vezes não gosta de falar, não. Né? E aí, para você abrir, digamos que você só tem essas ferramentas aí. Você faz o quê para trocar esse pneu? Para fazer esse giro dessa porca aí? Esse unidade que você colocou foi troll? Matheus, às vezes tem uma linguagem que eu não entendo, sabe? Troll. Troll é o quê? O que significa troll? Troll. Troll que eu saiba é aqueles bichinhos lá da Frozen. É o que esse troll? Eu não posso responder que eu não entendo. Esse 1 newton foi troll? O que é troll, mina? Troll é o quê? A pessoa disse, isso é muito troll. É o que isso aí? Hein, Mila? Você tá falando comigo? É. Sei não. Sabe não? Não. Maria Clara, você sabe o que é troll? Não. Sabe não? Nem minha menina sabe. Maria Clara, você tá muito troll. Sabe o que significa isso aí? Troll. Sim. Troll é um bicho. É um bicho, da Frozen, né? É. Aí, até a menina sabe. Por exemplo, se chama de troll. É gíria, mas a gíria significa o quê? Trollar. Sim, é de trollar, né? Trollagem. Ah, entendi. Não, então você tá troll, quer dizer o quê? Você é mentiroso? Trollando. Não, mas aqui nesse sentido não é troll não. Não é mentira não, mano. Eu supus. É uma suposição. Não, tem nada a ver. Teve nada a ver. Ser troll é pregar pegadinhas, Paulo. Não foi pegadinha não. Isso aqui eu coloquei um número. Pegadinha, Leque, é a câmera ali, ó. Não tem não. Não, foi pegadinha não. Isso aqui foi... Não é trollagem não. Eu coloquei um número aqui para ver se com essa força aqui você conseguir girar. E aí, Matheus, gira ou não gira? Significado de troll. Pesquisa.
Não gira. Por que que não gira? Porque você tem que aplicar 30 e você aplicou 25. E agora, sem pegadinha no malandro, sem trollagem, para você fazer essa porquinha girar, você tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Daniel vai responder, quer ver? Ele já tá teclando aí. Para você fazer essa porquinha girar, para você fazer o mais força, com certeza, mais força. Ou fazer o quê? Tem que 10 minutos dá para terminar. Ou você aplica, eu vou colocar aqui, ó. Matheus já disse um aí. Então, para fazer a porquinha girar, você precisa alterar pelo menos uma das seguintes não, peraí, pelo menos não. Você tem que alterar, você tem que aumentar. Troll é um termo utilizado como gíria na internet, designado a uma pessoa cujo comportamento ou comentário desestabiliza uma discussão. Na internet, o troll é aquele usuário que provoca a confusão ou envolve a uma discussão sobre determinado assunto. Não tem nada a ver com trollagem. Você precisa aumentar o momento. Não. Ou seja, Não. Senão não vai assistir televisão. Aumentar a força, que nem Matheus disse aí. Ou fazer o quê? Será que alguém já respondeu? Aumentar a distância? Isso, garoto. Quem foi que respondeu? Foi Alexandre, foi? Essa voz é da Alexandre. Ou aumentar a distância. Digamos que ela não tem mais força. Vixe, Maria, eu botei a força todinha, não aguento mais não. Você subiu lá na peça, ficou pulando lá, pulando. Não tinha mais de onde tirar a força. Ou aumentar a distância. Vamos fazer dos dois jeitos. Você usa aqui, aumentar a distância, é chamado braço de força, viu? Então, se alguém já viu um mecânico trocar pneu, então, se ele não adicionar mais força, ele pega uma barra, enxuga. Traga a mão de força. Já ouviram falar nisso, não? Traga a mão de força. Então, ele pega uma barra. Não. Nunca viu, não? Mão de força, bicho? Eu Não. já ouvi falar dessa palavra. Eu sei o que é camisa de força, mas... Não, calma, acho camisa de força não. Mão de força. Camisa de força para Não, não sei também não. Quer ver? Ó, mão de força. Traga o braço de força ou a mão de força. Você faz o seguinte, você pega uma barra. Ó, camisa de força. Você pega uma barra. Aí você coloca essa barra aqui dentro da pecinha. Ó. Quem for para o IF fazer mecânico, vocês vão ver isso aqui muito, viu, meu amigo? Utiliza a mão de força. Aí você pega uma barra. Aí você faz o quê? Você acopla aqui onde você quer girar. Aí você vai aplicar a força onde agora? Você vai aplicar a força aqui, ó. Tá vendo? O que é que você aplicou a força? Você pode aplicar a mesma força. Só que você está aumentando o que agora? A distância. Ou seja, a distância que era, por exemplo, 25 centímetros, você dobrou, por exemplo. Digamos que você dobrou aqui. Agora, 15 centímetros, você colocou na peça, colocou aqui, ó, aí você aplicou a força, mas aqui não, viu? Você aplica a força agora lá na ponta. Aí você aplica a mesma força. Tchuf, certo? E agora ela vai girar essa... Tô terminando já. Terminando. E agora, gira ou não gira? Que é a situação 2, né? Não tem outra não, turma? Tem não. Situação 1 é para botar a situação 2, não? Não, cadê? Tá aqui, um. Faz aqui. Não aumenta, né? Então, você aplica força, viu? Força, tem mais força de onde tirar. Força. Momento ou torque vai ser 1. Precisa de uma caneta de 4. Gira. Agora. Você aumenta a distância. Você aumenta a distância. São 3 Você pega uma espinafre, vai. Isso aumentou a força aqui. A força, aí digamos que a força você aumentou para quanto?
É 1.5. Sempre força, viu? Se ficou saiyajin, tá? Virou um super saiyajin, aí agora você fez o quê, ó? A força agora não é mais 1, agora é 1.5. Ou alguém ajudou, né? Alguém foi lá e burrou também. E a distância não tinha braço de força, não. A distância ficou 25 ainda. Ok? Sem o braço de força. E agora? Gira ou não gira? 25 vezes 1,5 dá quanto? 25 vezes 1,5. 25 vezes 1.5. 37,5. Newton vezes centímetros. Gira. Pronto. Na primeira situação, eu aumentei a distância, deixando a força igual. Girou porque ficou 40. Certo? Na terceira situação, eu não aumentei a distância. Ficou igual, mas eu aumentei quem? A força. Então, meu amigo, para aumentar o momento, ou você aumenta a força ou aumenta a distância. Ou aumenta os dois. Certo? Paulo, estão pedindo aí no chat para mostrar esse negócio aí de mão de força, braço de força. O desenhozinho? Aqui, ó. A mão de força é uma barra. Uma barra. Você acopla em outra barra. Você pega uma barra, enquanto ela coloca na outra, você aumenta a distância. Quer ver? Eu vou pegar esses palitos de sushi aqui. Digamos que você quer girar esse danado aqui. Deixa eu ver se eu estou me vendo aqui. Matheus está falando que é um vídeo que ele fez. É um vídeo? Tem vídeo. Digamos que você quer girar essa porquinha aqui. Você quer fazer o giro. Aí você vem com a ferramenta, coloca aqui, ó. Aí você aplica a força aqui na ponta. Aí você não gira ela. Certo? O que é que acontece com o braço de força? Aí você vem com outra barrinha. Coloca dentro dessa barra aqui, ó. Nesse modo aqui, você aumenta a distância. Certo? Será que esse bicho dá para colocar aqui dentro? Não. Eu quero girar essa danada aqui. Aí você vem com a barrinha de força. Olha, segurou. Aí você aumenta essa distância em relação ao eixo. Certo? E você não vai aplicar a força mais aqui. Você vai aplicar a força onde agora? Lá na ponta. Aqui na ponta. Quando você aumenta a distância, você pode aplicar a mesma força. Você vai aumentar o momento. A distância era isso. Quando você põe a mão de força, é uma barra, gente. Uma barra de ferro. Certo? Uma coisa que você coloca lá, cobra lá para aumentar a distância. Certo? Aí você aplica a força aqui. Olha meu dedinho aqui. Ó. Então, por exemplo, digamos que esse bicho aqui tem quantos centímetros? 15 centímetros, eu acho. Então, se você aplicar uma força, você vai pegar essa força e multiplicar por 15. Quando você aumenta a distância, você vai pegar a mesma força e multiplicar por 30, que é o... Não, é mais, tem mais. Tem mais. Você dobra aqui, por exemplo. Certo? Você aumenta a distância. Mas não precisa dobrar, não. Você coloca uma mão de força, você coloca essa distância aqui, o que seja suficiente para você aumentar o momento que faça esse giro aqui. Deixa eu ver se alguém está perguntando no chat. Vixe, menos de 1 minuto. Vai terminar. Tchau. Na próxima aula a gente continua. Certo? Vou salvar aqui esse canal aqui. Valeu, Paulo. Valeu. Valeu. Deu pra entender, mano. Tá certo. Na próxima aula a gente faz mais conta, viu? Deu pra entender. Próxima